Fala galera, sejam bem-vindos ao canal dos Segredos do RH e hoje eu quero falar sobre o programa de estágio Jovem Aprendiz da Raizen. Acaba de abrir esse processo seletivo, que é um dos queridinhos, principalmente dos universitários do Brasil inteiro, porque ela é uma empresa gigante, ela é uma empresa inovadora e trabalha com bioenergia, o que muita gente está querendo trabalhar hoje em dia. E o melhor de tudo, são 600 vagas que esses caras estão oferecendo. Então, eu acho que é muito importante você saber se preparar, principalmente porque a concorrência é muito, muito, muito grande. E o que eu tenho para falar para vocês foi o que eu já falei para dezenas de alunos meus que foram aprovados. Eles foram aprovados no programa de estágio da Raizen. E quem já participou sabe que é muito concorrido e que você precisa se preparar, então vamos para cima. Primeiro você precisa entender como funciona esse processo seletivo, né? O processo seletivo da Raizen, ele tem algumas etapas, né? Como por exemplo, tem a triagem de currículo normal, acontece em qualquer processo seletivo. Você vai ter testes online. Dentro desses testes online, você tem testes de fit cultural, teste de raciocínio lógico. Depois, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Vou falar de forma detalhada. Depois, você tem uma dinâmica de grupo, você tem uma apresentação pessoal e, claro, por último, você tem uma entrevista com os gestores. É aquele momento que dá aquele friozinho na barriga, que muita gente congela, acaba dando branco, esquece o que vai fazer. Mas vamos lá, eu quero te ajudar. Fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque é muito importante que você saiba como funciona cada uma dessas etapas, o que você pode fazer para passar. Não é isso que você quer? Quando você se inscreve para um processo seletivo, você quer passar. Então vamos lá. O que acontece? Logo no início, quando o seu currículo é selecionado, você entrega aqueles pré-requisitos que eles falam, eles pedem na verdade, você vai para esses testes online. E aí, vamos lá. Teste de raciocínio lógico, não tem muito o que inventar. Você precisa saber a base matemática, a base lógica, para você saber fazer os exercícios, porque são exercícios que aparecem ali, né? Atividades que aparecem com forma até de entretenimento, né? Algumas vezes você tem que pensar muito logicamente, por exemplo, em joguinhos, tipo de quebra-cabeça, quiz, percepção em relação a PA, PG, mas isso vem de uma forma de desenho, palavras de produtos ou serviços da Raizen. Então você tem que ter essa base matemática para você conseguir identificar rapidamente quantas letras tem uma palavra, depois tem uma sequência, uma palavra com 4 letras, depois uma palavra com 5, depois uma palavra com 6, qual é a próxima? Ou está em ordem alfabética. Então é importante que você estimule isso, principalmente com simulados. Simulados, você pode pegar um simulado para fazer de raciocínio lógico. Tem muitos sites que, por exemplo, tem simulado de raciocínio lógico para concurso. A base matemática é a mesma. Você pode testar ali o seu nível de conhecimento. Tenta pegar alguns sites com resposta comentada, né? Isso é muito importante para você saber por que você acertou ou por que você errou, né? Depois você tem os testes online. Os testes online, eles podem ser de diversos tipos. Mas o que você precisa saber? É óbvio que você pode saber isso de maneira mais detalhada, mas só para você ter um entendimento primeiro. Você precisa saber o que a empresa tem como valores, cultura. Por quê? Eles estão buscando alguém que esteja alinhado com a cultura deles. Tanto que vários testes online de fit cultural propõem várias questões situacionais, comportamentais, de perguntas em relação aos seus valores, para você ranquear os seus valores. Perguntas que, situacionais, quando eu digo, eles apresentam, obviamente, uma situação de trabalho e perguntam como você agiria, como você se comportaria. E muitas vezes, para algumas pessoas que não entendem ou nunca fizeram um processo seletivo, pode parecer algo muito confuso, algo estranho. Por que esses caras estão me perguntando isso? Se eu tiver numa reunião e acontecer um problema, o que eu faço? Se tiver um problema com um colega de trabalho, que opção eu marco? Não sei, vou tentar colocar alguma coisa que eu acho que a empresa vai gostar de saber. Não. Você primeiro precisa entender quais são os valores da empresa e entender como você agiria. Para você entender que isso se conecta de alguma forma. Você entender esses passos e entender mais sobre os testes online é muito importante. Você identificando, né? E eu falo isso, né, para os meus alunos de diversas formas, tanto os meus alunos de mentoria quanto os meus alunos do curso, né, do curso Segredos do RH, eu trago vários exemplos para eles observarem como aquilo ali acontece e como você pode, né, ir identificando o que a empresa está buscando e o seu tipo de comportamento.
e aí você consegue fazer o encaixe e ter um entendimento do que a empresa está buscando. Beleza? Isso é muito importante. Segundo ponto, a dinâmica de grupo. O que é dinâmica de grupo? Talvez você nunca tenha feito uma dinâmica de grupo. Uma dinâmica de grupo é uma interação, tá? De forma rápida e resumida. É uma interação com outros candidatos para você resolver um problema. Geralmente, a Raizen, tá? Geralmente, nos últimos anos tem acontecido isso, a Raizen te dá uma pré-tarefa, então você recebe um e-mail, parabéns, você foi aprovado na dinâmica. Você recebe uma pré-tarefa para você estudar sobre determinados tópicos. Beleza, você vai estudar. Chega no dia da dinâmica de grupo, você vai estar ali interagindo com outros 3, 4 participantes, né, candidatos, para vocês conseguirem chegar a uma solução final. A uma solução que vai ser apresentada para os gestores. Então você vai resolver esse case. E o que eles vão estar observando em você? Tem, claro, várias estratégias para você conseguir se destacar. Mas o que eles vão estar observando em você? Eles vão estar observando o seu tipo de comportamento, se você é uma pessoa proativa, se você participa, se você traz ideias para mostrar até que você tem conhecimento sobre os negócios da empresa, se você tem conhecimento sobre o que a Raizen faz, para quem ela faz. Isso é um tipo de entendimento em relação aos negócios. Você tendo cada vez mais conhecimento, você cada vez será mais proativo durante as dinâmicas. Você vai falar mais durante a dinâmica. Márcio, mas eu sou tímido, ou eu não consigo muito falar. Você vai conseguir falar, primeiro por uma forma de estratégia, existem estratégias, né? Que eu já ensinei para vários alunos meus, tem estratégias, e também tem a confiança que você passa a ter quando você tem conhecimento. Quando você sabe muito sobre um assunto, você começa a se sentir mais à vontade. Você não vai sentir vergonha de falar achando que de repente pode falar uma bobagem. Você vai estar falando baseado em relatórios que você leu da empresa, notícias, o site da empresa, sites especializados nos negócios da Raizen. Você vai estudar muito como funcionam os negócios, por exemplo, das empresas concorrentes. Você vai ter uma visão dos negócios da Raizen e isso vai servir como uma base para que você consiga falar ali com os outros candidatos. Então você vai ter uma comunicação ativa, você vai precisar ter uma escuta ativa, você precisa ouvir o que os outros estão falando, os outros candidatos, para que vocês construam em conjunto. E isso é muito difícil de acontecer quando você não tem uma percepção de estratégias em relação a deixa eu ver como é que eu posso organizar o grupo. Que ferramentas eu posso levar, utilizar para organizar as ideias desse grupo. E isso é muito importante. Isso é o que fez com que meus alunos conseguissem entrar na Raizen. Isso que foi destaque para os gestores observarem aqueles candidatos, meus alunos, com outro tipo de olhar e verem que eles tinham uma visão de gestão em relação àquele grupo, em relação àquele projeto. Então você precisa ficar antenado, você precisa estudar e saber estratégias, como eu estou falando aqui. Beleza? Vamos lá, que tem mais 2 tópicos importantes. Apresentação pessoal. A apresentação pessoal ela pode variar de 1 a 2 minutos. Tá? E pode também ter uma pergunta no meio da apresentação pessoal. Por exemplo, por que você quer trabalhar na Raizen? Faça uma apresentação de 1 minuto e meio, e fale por que você quer trabalhar na Raizen. E existem técnicas para isso. Eu gosto muito de trabalhar com uma estrutura de venda nos meus discursos. Né? Nos discursos que eu ensino para os meus alunos, a gente parte de uma estrutura de 3 passos. Falando aqui rapidamente para vocês, uma estrutura onde a gente vai primeiro mostrar características suas, propósitos seus. Então é uma parte mais pessoal. Na segunda parte da apresentação, a gente vai falar sobre competências que são importantes para a área que você está concorrendo. Porque faz sentido para você que você tem que mostrar competências, né, conhecimento, habilidades que você possui, que vão interferir diretamente no seu trabalho. E onde você aprendeu isso? Com que desafio você vivenciou isso? E a terceira parte do discurso é onde você vai falar como você se alinha com os valores da empresa, que você até responde por que você quer trabalhar naquela empresa. Então é uma estrutura de discurso que entrega os 2 fatores fundamentais que todo recrutador quer ver: o alinhamento com a cultura da empresa e competências que são importantes para a área que você está trabalhando. Quando você monta uma estrutura como essa que eu ensino de apresentação pessoal,
Não tem como você não se destacar. Os recrutadores observam isso, elogiam isso, porque você se apresenta de uma maneira diferente dos outros candidatos. Diferente no sentido de mais profissionalismo, mais preparo. E quando você demonstra um preparo maior, os recrutadores, né, os gestores adoram isso. E vários dos meus alunos, né, tanto da mentoria, né, do curso, eles sempre falam: Márcio, eu fui olhar para a apresentação dos outros, os caras não sabiam se vender, não sabiam falar sobre si. E antes eu não sabia, mas com as técnicas que você me ensinou, cara, ficou muito mais fácil, muito mais fácil. E aí eu consegui passar para a entrevista, que é o nosso último ponto aqui. A entrevista, né, eu gosto muito, mais uma vez, de basear os discursos, as respostas em discurso e em estratégias de venda. A gente sempre precisa entender o que o outro quer ouvir para a gente começar a vender as nossas ideias. Por exemplo, quando perguntam para você por que você quer trabalhar na Raizen, a gente tem que pensar, por que esse cara quer saber o que tem por trás dessa pergunta? E um fator que é muito decisivo para os trabalhadores, né, para o RH, é identificar nos trabalhadores que eles têm uma conexão com aquele ambiente de trabalho. Quando você trabalha com um propósito por trás, num lugar onde o seu comportamento, as suas atitudes, as coisas que você acredita são refletidas no dia a dia da empresa, você trabalha melhor, você fica mais satisfeito, a sua chance de desenvolvimento é muito maior e, obviamente, os seus resultados para a empresa são muito melhores, muito mais positivos. Então, quando perguntam sobre isso para você, o que eles mais querem é: responde para mim, por favor, como o seu propósito de vida, o que você é apaixonado, o que te faz acordar todo dia, tem conectado com a nossa cultura. É muito poderoso isso quando você fala de uma maneira diferente dos outros candidatos que vão falar que a Raizen é uma grande empresa, que a Raizen é uma empresa que está em crescimento, que você gosta muito dos negócios dela, que tem ali uma oportunidade de carreira, que algumas pessoas já falaram bem para você. É muito vago. Quando você chega e fala assim: olha, eu quero muito trabalhar na Raizen, principalmente porque, bom, eu tenho o propósito de trabalhar com projetos que realmente têm um impacto muito forte no meio ambiente, e a sustentabilidade é exatamente um dos pilares mais fortes da Raizen, né? Principalmente quando você fala do R, né? Que é um dos pilares da Raizen, falando sobre realizamos agora pensando no futuro. A minha escolha, por exemplo, pela engenharia ambiental se deu exatamente por isso. Eu queria fazer parte de projetos que tivessem um impacto positivo no mundo, e eu enxergo isso aqui na Raizen. Então foi por isso que eu escolhi querer trabalhar aqui. Quando você faz um alinhamento em relação ao teu propósito, à tua escolha de teu curso de graduação, por exemplo, e os fatores principais da cultura da empresa, não tem como o gestor não olhar para você de uma maneira diferente. Eu estou falando isso para você e falo com a maior tranquilidade em relação à Raizen por conta de dezenas de alunos meus que já entraram ali. Quando eles vão perguntar como você se vê daqui a 5 anos, quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, para tudo isso tem estratégia. São estratégias de discurso. É você entender o que está por trás daquela pergunta, é você identificar para você começar a se vender. Você tem uma oportunidade agora. Você já sabe, aqui embaixo, na descrição, tem exatamente os caminhos que você pode seguir para ser um novo case de sucesso. Dezenas de alunos meus passaram nesse processo seletivo agora. Espero que mais uma dezena passe. E eles vão fazer aqueles vídeos com depoimento que são muito inspiradores e muito satisfatórios. Eu quero que você seja o próximo, ou a próxima. E aí, você quer muito passar para a Raizen? Bom, agora a bola está contigo. Grande abraço, até o próximo vídeo e não esquece de curtir.